Olá, irmãos, voltamos para a segunda parte da nossa aula. Aula muito interessante que é sobre a palavra de Deus, que nos edifica, que nos dá força para lutarmos, entendermos qual o sentido da vida, entendermos para onde vamos, de onde viemos, qual atitude devemos tomar no dia a dia. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus. E a gente estava falando no último momento da última aula que a palavra de Deus é que nos dá segurança, que nos dá vida, que nos dá força. Mas ela também ensina que o maior segredo para recebermos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós nesta vida está em obedecermos a sua palavra. O maior segredo para alcançarmos as promessas de Deus na nossa vida, para alcançarmos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, é seguirmos e vivermos em obediência à sua palavra. Aquele que obedece à palavra de Deus não precisa ficar correndo atrás de bênçãos, mas as bênçãos de Deus vêm atrás dele para acompanhá-lo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que aquele que obedece à palavra de Deus não precisa ficar fazendo campanha. Aquele que obedece à palavra de Deus não precisa ficar correndo atrás de pastores, de grandes líderes, de grandes profecias, fazer isso, fazer aquilo. Não precisa. Se ele obedece à palavra de Deus, as bênçãos do Senhor vêm atrás dele. Veja o que diz a palavra em Deuteronômio, versículo 28, capítulo 28, versículo 1 ao 8. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito você será na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti. Que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, se você obedecer à voz de Deus, as ordenanças que Deus tem na Bíblia, te ensinando na palavra dele, você obedecer e viver a palavra dele, os princípios dele, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, você será abençoado. Bendito serás em tudo o que fizeres. Onde você colocar a mão dará frutos. Onde você colocar a mão terá prosperidade. Porém, se você ler a palavra, entender a palavra e não viver ela, ou seja, você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, coisas ruins virão sobre você. Existe hoje em dia muitas pessoas boas, cheias de boas intenções, que têm vivido uma vida medíocre, uma vida triste, cheia de derrotas, sem sucesso na vida, por não conhecerem a palavra de Deus. O simples fato de não andar no pleno conhecimento da verdade faz com que maldições alcancem as pessoas. Se você não andar na verdade, maldições alcançarão as pessoas. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 ao 20, veja o que diz. Se, porém, você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito você será na cidade, maldito você será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento, em tudo o que puseres a mão para fazer, até que seja destruído
e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. Em Salmo 109, versículo 17, diz assim: amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparta-se dele. O que está dizendo aqui? Amou a maldição, ouviu minha palavra e não quis viver. Nem sequer se preocupou em ler a minha palavra. Você amou a maldição, então apanhe ela. Você não quis a bênção, então aparte-se da bênção. Então a bênção se aparta de você. É isso que diz a palavra. Então viver a palavra de Deus é muito importante. Ler, entender e viver ela, os princípios dela, é muito importante. Ah, eu não quero ler a palavra. Enfim, você também está amando a maldição, porque você não foi atrás da resposta. O conhecimento da verdade, a palavra de Deus, nos traz libertação. Se você conhecer a palavra de Deus, você será liberto de muita coisa. Muitas pessoas vivem correndo atrás, eu estava falando agora, correndo atrás de Deus para orar, de homens de Deus para orar por ela. Ah, ora por mim, vai numa igreja, vai na outra, vai na igreja, vai em todo lugar. Para pessoas orarem por ela, para homens de Deus orarem por elas, pelos seus problemas. Muitos vivem constantemente atormentados por manifestações de espírito, possessões, maldições hereditárias transferidas dentro de famílias, espíritos perpetuando por gerações, pessoas sem êxito na vida, nada dá certo, que não conseguem libertação, não por falta de fé, nem por pouco poder de oração. Pode ver que tem muitas pessoas até que oram, tem até fé, mas pela falta do conhecimento da verdade, da palavra de Deus, elas não vão para frente e ficam com tudo isso andando na vida delas. Você pode perceber, tem pessoas que vivem dentro da igreja, que tem fé, que tem oração, mas que a vida deles não prospera. A vida deles é só desgraça, só inferno, só briga, só problema. Não vai. Por quê? Porque vive lá, cheio de fé, oração, mas não vive os princípios. É muito interessante. Em João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, serei meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então a verdade te liberta. Tudo aquilo que você desconhecia, tudo aquilo que você achava que era uma verdade, quando você lê a palavra, descobre que não é. Você é liberto. Descobre que é outra coisa. Você é liberto daquela mentira que introduziram na sua cabeça. Muitas vezes você vive achando que aquilo é uma verdade, e quando você lê a palavra de Deus, descobre que aquilo é uma mentira, e a verdade te liberta. Essa é a palavra de Deus. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática tem a vida comparada a uma casa bem edificada. É impressionante como muitas pessoas, por esforço próprio, conseguem construir e conquistar bens nessa vida. Pode ver, tem pessoas que passaram de Deus que conseguem construir coisas boas na vida. Porém, uma grande realidade tem se tornado visível no meio de muitas delas. Da mesma maneira que constroem e edificam grandes coisas, também tem alcançado destruição naquilo que conquistou. Pessoas, vamos citar exemplo, pessoas cheias de dinheiro, cheias de prosperidade financeira, mas com a família toda destruída. Não tem paz na família. Pessoas cheias da grana, com filhos drogados, que não conseguem ter um casamento bem, tem que ter amantes, que vivem com a vida toda errada. Um dia tá por cima, outro dia tá por baixo, um dia tem um monte de coisa, no outro dia quebrou, não tem mais nada, outro dia reconstrói tudo de novo. Elas conseguem fazer coisas grandes, sozinhas, mas como não via a palavra de Deus, é tirado tudo, é perdido tudo. Elas constroem coisas, mas uma casa que não tem alicerce para segurar elas. Elas não têm alicerce para se segurar no meio das batalhas, no meio das lutas. Elas tentam fazer as coisas pelos próprios esforços, até conseguem, mas como não tem uma base sólida, perdem tudo. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Então o homem que tem a palavra de Deus, que vive ela, que segue ela, que é conduzido por ela, tem a casa na rocha. A chuva vem, o vento vem, terremoto vem, problemas vêm e não é derrubada, porque ela está firme na rocha, na palavra de Deus. Mas aquele que ouve e não vive e não segue é comparado a quem edificou sua casa na areia. Qualquer coisinha vem, qualquer vento, qualquer chuva, qualquer terremoto, qualquer temporal, qualquer coisinha pequena derruba. A palavra de Deus produz fé em nossos corações. Quando você segue, aprende, segue e passa a viver, a palavra de Deus traz fé para você. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando guardamos a palavra de Deus em nossos corações, temos força para vencer os obstáculos da vida. Com inteira confiança em Deus, a verdadeira fé e genuína é produzida pela palavra de Deus em nossos corações. Erramos na vida por não conhecer a palavra de Deus. Muitos erram na vida, não porque querem ou porque são pessoas ruins, mas elas erram por não conhecer os princípios da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Então, gente, paremos de sofrer por não conhecermos a palavra de Deus. Vamos parar de sofrer. Vamos ler a palavra, nos aplicar a conhecer a palavra e viver ela, para que ela não seja uma palavra logos na nossa vida. Uma palavra que vem, a gente ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro. Ela é logos, a gente recebeu, mas já foi. Mas para que ela seja um rema em nossa vida. A palavra rema que venha entre nossos ouvidos, vem para o nosso coração e nos gera transformação, nos gera mudança, nos gera atitude, nos gera uma posição para que haja uma mudança em nossas vidas. É um prazer ter você aqui conosco, mais esse bate-papo. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe, você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.